Em relação à prova de geografia, eu gostaria de dizer que as questões foram bem distribuídas, sendo que, de todos os itens, 7 deles foram considerados fáceis, 5 considerados médios e apenas 4 considerados difíceis, o que dá ao aluno boa condição de resolução do total de itens, né, que são 15. Da mesma maneira, dos 15 itens, 8 deles estavam diretamente relacionados com conteúdos, portanto, cobravam informações que o aluno deveria ter previamente. Já 6 itens são itens de interpretação, em que a resposta estava dada na própria prova a partir de interpretações de gráficos ou de textos contidos nos enunciados. E 2 itens que nós consideramos mistos, que apresentavam tanto a dimensão de conteúdo quanto a questão de interpretação das informações contidas na prova. Não há ou não houve nenhuma questão e também nenhum item interdisciplinar, todos eles são itens afetos exclusivamente à disciplina de geografia. Bom, os temas abordados pelas questões. Cai um tema de ambiental, cobrando aí assunto relacionado com aquecimento global, emissão de dióxido de carbono, uma questão de economia, globalização, uma questão de IDH, migração, que se enquadra na categoria do gênero população, e uma questão de política, na verdade, geografia política. E eu gostaria de comentar com vocês 2 questões cujo gabarito dado pela Universidade Federal diverge do gabarito formulado pelos professores do Colégio Nacional. Então, primeiramente, eu quero trabalhar com vocês esse gráfico. O primeiro gráfico mostra a emissão per capita de dióxido de carbono para diferentes regiões do planeta e o segundo gráfico, a emissão total de dióxido de carbono. Aqui para os países menos desenvolvidos e com menor renda per capita e embaixo os países com maior renda per capita. Lembro que vocês têm o gráfico em casa, portanto é melhor que vocês acompanhem a partir da prova de vocês. Percebam que há uma diferença significativa e que vai aumentando a partir de 1960 até o ano de 2002 na emissão dos 2 países, de modo que em 2002 esse volume de emissão é bastante significativo para os países com renda menor em relação aos países com renda mais alta. Nesse sentido, eu quero chamar a atenção para esta alternativa, a alternativa de número 2, em que diz que a quantidade total das emissões de dióxido de carbono nas nações menos desenvolvidas se aproxima às dos países de renda alta devido principalmente ao tamanho das populações envolvidas. Ora, se a gente trabalhar uma lógica que é a seguinte, olhando o primeiro gráfico, e eu considerar a renda per capita, a emissão per capita de países como os países asiáticos, eu até poderia considerar aquela questão como verdadeira. Todavia, é preciso estar atento ao fato de que a questão cobra exclusivamente a emissão total. E no caso das emissões totais, não é possível considerar que os países com renda média ou com menores renda tenham praticamente a mesma contribuição de emissão do que os países com renda mais elevada. Outra questão importante diz respeito à questão que traz essa figura, que mostra a produção de um MP3, mostrando que diferentes componentes ou diferentes partes do mesmo produto é produzido em diferentes países. Então estão aqui listados países como os Estados Unidos, o Reino Unido, Índia, Japão, China e Coreia do Sul. Portanto, percebam que há uma internacionalização, uma divisão da cadeia produtiva em diferentes países. Na própria questão, a questão 3, dada como verdadeira pela universidade e também pelo gabarito nacional, diz que a participação de segmentos industriais de cada país na cadeia produtiva mundial não indica necessariamente o desenvolvimento tecnológico dessas nações. Veja, é um item verdadeiro e aqui esse item fala de cadeia produtiva mundial, dando, portanto, clara ideia de que não existe mais uma nacionalização da atividade produtiva. Muito pelo contrário, em tempos de globalização, nós tratamos e consideramos que a cadeia produtiva está internacionalizada. Logo, o item, a globalização trouxe muitas mudanças econômicas para o comércio mundial, no entanto, a cadeia produtiva e industrial continua a ser basicamente nacionalizada, é um item falso para nós da equipe do Colégio Nacional, sendo que o gabarito da universidade trouxe o item como verdadeiro. Lembramos que a nossa contestação está no site e já foi encaminhada à universidade e estamos no aguardo da resposta.